Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Vindcast, o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia. Sou o Thiago. E nós estamos hoje aqui com uma convidada extremamente especial e muito requisitada, Luana Basso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Lu. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E a gente vai iniciar com uma oração. Lu, você pode fazer uma oração pra gente, por favor? Claro. Senhor nosso Deus, nosso Pai grandioso, nós nos achegamos a Ti nessa noite para Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é conosco, o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família e tem se mostrado cada dia mais próximo, cada dia mais presente, e nós só temos que Te agradecer pela Tua misericórdia derramada pelas nossas vidas. E que o Senhor continue a nos conduzir, Deus, aonde quer que colocarmos os nossos pés, o Senhor nos dirija conforme a Tua vontade, inclusive nesse momento. Nos dirija, Senhor, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Lu. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa conversa, você que nos acompanha, não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de seguir o Pod Vindcast nas nossas redes sociais. Vamos começar com um breve devocional que o Thiago trouxe pra gente. Bem breve, como sempre. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler só o versozinho 9 e 10, tá? Aqui tem todo um contexto, mas para a gente ser rápido aqui. Diz assim o verso 9 e 10. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Acho que eu nem precisaria dizer mais nada, né? Porque esse texto aqui, ele fala exatamente de tudo que eu acredito que todo mundo passa. Todo mundo passa por perseguição, todo mundo passa por tribulação, todo mundo passa por diversas situações que deixa a gente mal, deixa a gente aflito. Mas aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele pede a Deus para tirar isso dele, essa situação dele. Mas daí vem uma resposta interessantíssima para a gente. Deus não tira esse sofrimento do apóstolo Paulo. Ele simplesmente diz: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você se sente fraco, se você se sente incapaz, são esses que Deus quer usar. São esses que Deus quer derramar a sua grandiosa glória, a sua graça, porque a graça de Deus ela é suficiente para todos aqueles que creem. E é interessante, outra coisa interessante é que o apóstolo Paulo diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Então, se você está passando dificuldade, creia e seja uma pessoa alegre por isso, porque essa alegria com certeza vai ser muito bem reconhecida. Aqui ele diz que ele faz isso para que o poder de Cristo repouse nele. Então, quando você estiver passando dificuldades, aflições, você pede a Deus e Deus não concede, lembre-se, a graça de Deus te basta. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Cristo repousa naqueles que creem alegremente. Breve devocional para a gente seguir em frente. Perfeito, muito obrigada, Thiago. Deus abençoe. E vamos apresentar a nossa convidada agora para vocês. Luana Carreta Basso é educadora, empreendedora e gestora escolar, conhecida por sua dedicação à formação de crianças e adolescentes com base nos princípios da fé cristã reformada. Casada com o pastor Daniel Basso, Luana alia sua vida familiar e ministerial ao compromisso de transformar a educação por meio da verdade do Evangelho e da tradição clássica. É fundadora e diretora do Colégio Cristão Atos,
que atualmente conta com unidades em Cajamar, Alphaville e Vinhedo, e claro, não menos importante, mãe de 2 filhos, Tainara e Vitor. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Luana. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por separar um tempinho aqui para estar conosco nessa conversa. Esperamos que seja muito edificante e a primeira de muitas. E, Luana, para a gente começar, você poderia contar um pouquinho mais sobre você mesma para a gente, um pouquinho da sua trajetória, o seu encontro com Cristo? Compartilhe um pouquinho, por favor. Eu nasci num lar cristão, sim. Minha mãe e meu pai, eles acreditavam em Deus, porém, eles eram adeptos a algo meio complicado, né? Quando o evangelho ele é pervertido, de alguma forma, há complicações no trajeto. Mas eu tinha temor ao Senhor, mesmo sendo criada daquela forma. Eu brincava que eu era a mais testemunha de Jeová da minha casa. Mesmo quando minha família não ia, eu pegava a bicicleta, eu ia sozinha, assim, de pequena, com 9, 10 anos. E servir a Deus sempre foi algo muito latente no meu coração. Eu queria muito, desde de menina, servir a Deus integralmente. Eu sempre quis isso. Sempre quis. Nunca, de menina, nunca tive sonhos de profissão, de nada. Eu queria falar de Jesus para as pessoas. Na verdade, naquela época eu não usava esses termos, né? Mas eu queria isso. Então, sim, já sentia, né? sim, muito. Tanto que, né, todo mundo já foi abordado por uma testemunha de Jeová na vida. E eu fazia aquilo feliz, eu ia de porta em porta feliz, eu entregava os panfletinhos feliz da vida, pois eu acreditava que Deus era a resposta para as aflições, como eu creio ainda hoje. Claro que no meio dessa jornada muitas coisas aconteceram até me trazer onde eu estou hoje, mas minha conversão, ela se deu, eu não me recordo a data exata de quando Jesus entrou de fato no meu coração. Eu só tenho certeza de que eu era bem jovem, bem menina. Deus tem te chamado para servir de várias formas, né? Seja na igreja, seja na sua família e na educação escolar. Você teve um momento em que você percebeu um chamado claro para servir nessas áreas, para cada uma delas, ou foi algo que foi se desenvolvendo ao longo da sua trajetória? Como foi esse processo? Eu costumo dizer que a vocação, ela nos persegue, não somos nós, ela nos atrai, né? Em determinado momento, a gente olha e ela agarra, né? Ela segura em nós. Não deixa escapar, não. Não dá, é mais forte, é irresistível mesmo, né? Um chamado, ele é irresistível, por mais que a gente corra dele. E eu corri muito do meu, eu corri muito. Eu vou resumir um pouco. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter filhos. Eu sempre fui louca por crianças desde pequena. Minhas tias saíam e eu queria cuidar dos meus primos, que eram pouquíssima diferença de idade, mas eu me achava a mãe deles. E eu queria cuidar de todas as crianças, desde pequena. E aí, depois, casada, e nada dos meus filhos biológicos chegarem, e os filhos biológicos não vinham, e não vinham, e não vinham. E aí, Deus me manda a Tainara. Tainara, quando chegou na minha vida, eu era jovem ainda, mas ela já era uma quase mocinha, ela tinha 8 para 9 anos. E foi um grato presente, e nesse momento, a minha maternidade latente ali, eu já tinha esse aspecto materno forte, mas com o filho e com a responsabilidade, ele fica claro, né? A gente luta por um ser que depende totalmente de nós, né? E nesse momento, eu já tinha esse aspecto materno, a parte da educação, ela já era algo, eu já servia na igreja, eu já cuidava das crianças, Deus já tinha me chamado para isso, mas no aspecto da igreja. Então, na igreja, eu amava dar aula para as crianças, eu amava estar com as crianças, e era um ministério que eu sempre servi. Mas quando a Tainara chegou, e eu fui para a escola, e eu fui levá-la para uma escola, e eu entrei neste universo materno em todas as frentes dele. Aí o meu chamado, eu acho que aí Deus gritou comigo, assim, Deus falou, ei. E foi aí que a escola e todas essas ideias, elas eclodiram.
aconteceram no meu coração. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu levei ela para a escola e ia ter a primeira reunião de pais e eu fui na reunião. E quando eu saí da reunião de pais, eu comecei a chorar. Eu entrei no carro e eu fui para casa assim, eu falei: Deus, eu vou perder a minha filha aqui. Nesse lugar eu vou perder a minha filha. Ela fala assim: Luana, a escola era tão horrível assim, a escola era tão horrenda. A escola não era uma escola como qualquer outra, mas eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu vivi de escola. A pauta da reunião, aquilo que a professora trouxe para os pais, me desesperou. Eu olhei e falei: se uma criança com 9 anos, ela já tem em volta dela esse tipo de atmosfera, e esse tipo de assunto é o assunto que a professora precisa trazer para os pais, eu falei: eu vou perder, eu perdi já. Esse jogo eu perdi. E aí eu voltei para casa desesperada e falei pro meu marido, falei: nós precisamos achar uma escola para nossa filha. A gente precisa achar um lugar, a gente precisa achar uma escola. E foi aí que tudo, que o meu chamado, e aí a minha atenção pro mundo e para tudo que estava em volta das crianças foi, ele aconteceu. Eu via, assim, eu presenciava, Sim. mas nada do como a gente experimenta a dor, né? Quando a gente experimenta a dor, ela é diferente do que quando a gente Claro. só olha do outro. Claro. Então, eu tinha essa visão dos pais. Os pais estavam à minha volta na igreja ou na minha família, e eu presenciava, assim, algumas situações. Mas quando a gente vive algo, é diferente, né? Por isso que eu gosto muito de falar com pessoas com dores, ou com experiências, ou com a carne já bem calejada. Porque ela viveu, ela sentiu, já doeu nela, ela já teve experiências na vida dela. Então, foi isso. Quando eu comecei a viver, Deus me despertou para essa parte da educação. Eu não sabia ao certo. Eu brincava com ela quando a gente voltava para casa. Eu falava: filha, um dia Deus vai me dar uma escola e eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer tudo diferente que você está ouvindo, eu vou fazer diferente. Eu não vou deixar um professor entrar na sala e falar isso. Eu não vou deixar tal coisa. Mas pensa, eu falei isso, sabe quando você joga assim, ó? E não houve nem tipo de planejamento para que nada acontecesse. Mas foi aí que Deus me despertou. Nasceu de uma situação, né? Sim, De algo exatamente. que você vivenciou, né? De um desespero materno, sim. Interessante. E entre esse despertar muito forte e, de fato, o desenvolvimento do colégio, a estruturação do colégio, e foi quanto tempo, mais ou menos, né? Ah, demorou muito tempo. A Tainara nem experimentou nada disso. A Tainara nunca viveu ou foi alvo dos colégios que hoje eu trabalho. A Tainara não teve isso. A Tainara eu tive que ir desconstruindo a escola todos os dias. Então, eu entrava com ela no carro, ela entrava no carro comigo, e o trajeto até em casa, que a gente demorava quase meia hora para chegar em casa, porque a gente morava numa chácara um pouco afastada. Então, esse trajeto diário era o nosso trajeto de desconstrução. Então, era o momento que eu perguntava o que aconteceu, e eu decorava todos os nomes de todas as amigas. Eu queria sempre estar perto dela e saber tudo o que acontecia dentro da escola. E quanto mais perguntas eu fazia, mais animada ela ficava, porque eu estava interessada nela. E nesse momento eu ia desconstruindo. Porém, como eu disse, eu joguei uma palavra no vento e não me planejei para nada disso. Eu só sonhei. Só falei: nossa, Deus, eu podia ter a chance de fazer algo, né? Eu podia ter o privilégio de fazer alguma coisa pelos meus filhos e por outros. E isso eu vou tentar resumir bastante, porque a história é longa. Quando meu marido foi transferido para Vinhedo, e eu nunca tinha visitado o bairro da Capela, nós fomos até o bairro da Capela, e lá no bairro, o Dani falou: amor, talvez eu quero te mostrar, mas talvez eu venha para cá. E nós oramos, ele orou, e Deus de fato nos trouxe para a Capela. E do lado da igreja, parede com parede, tinha uma escola. E a dona da escola, a escola tinha 1 ano e alguns meses, a escola estava passando por grandes dificuldades financeiras. E meu marido foi até lá orar com a dona, orar na escola, e ele me ligou, ele falou: você tem que vir aqui. Você precisa vir nessa escola.
E a escola já era cristã, a escola foi aberta por uma cristã, e a escola já era uma educação cristã, apesar de muito pequenininha, apesar de muitas dificuldades, a missão já estava ali latente, ali pulsando. E aí eu fui, me apaixonei, eu cheguei na escola a primeira vez, tinha uma meia-lua das crianças assim, sentadinhas, orando a Deus pela dona do prédio, porque a dona do prédio, elas não sabiam os motivos, mas elas oravam todo dia pela dona do prédio. Depois eu fui entender por que elas oravam pela dona do prédio. E aí eu entrei, olhei aquela cena, eu falei, Deus, eu nunca vi as crianças orando na escola, nunca vi isso na vida. E crianças tão pequenas orando todo dia, e aí aquilo mexeu comigo. E aí foi assim que começou a minha vida na escola. Eu fui ser voluntária, eu me ofereci para ser voluntária na época. Ela precisava de ajuda, e eu tinha meio período do meu dia, eu só trabalhava meio período. E aí eu falei, você quer que eu te ajude? Eu vou vir voluntariamente meio período te ajudar. E foi assim. Em determinado momento ela falou, você que tem que ser a dona da escola. Eu falei, não, você tá doida. Você teve um problema grave. Eu falei, você tá passando mal, tá com febre, vai se tratar. Aí eu falei, você precisa de alguém que tenha dinheiro. Ela falou, não, eu preciso de alguém que tenha um coração. E aí nesse dia eu falei pra ela, eu falei, você tá doida. Eu tenho outro combinado com Deus. Eu tenho outro combinado, eu não aguento mais, eu não quero mais ter responsabilidade com funcionários, eu já vivi isso muitas vezes, eu tenho um combinado que eu vou servir a Deus na igreja, eu não vou servir a Deus numa empresa. Eu falei, eu já tô com isso muito acertado já, não. E aí ela falou, tá bom, você vai orar, mas eu tenho certeza que Deus te quer aqui. E aí eu fui orar, passei alguns dias, orei alguns dias. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou ajudá-la. Eu já tô ajudando, né? Eu vou ficar mais um pouco e vou fazer uma proposta pra ela. Eu vou falar, olha, se até o final do ano a gente não virar o jogo da escola, você vai fechar. Você promete que você vai fechar? Ela falou sim. Eu falei, ou a gente vira o jogo, ou a gente põe aluno, ou a gente fecha. E se a gente conseguir virar o jogo, eu viro a dona da escola. Mas só com essa condição. Se o milagre acontecer, eu fico. Se não, não. E foi o que Deus fez. Deus fez um milagre. A escola tinha 9 alunos. Em janeiro, a escola tinha 200 alunos. E a gente conseguiu um contrato com a prefeitura comprou vagas da escola, e a escola passou a ter alunos tanto do particular, aumentaram os do particular, e os alunos conveniados com a prefeitura. E dali a gente cresceu e Deus foi dando, e eu tentei abandonar muitas vezes, Patrícia e Thiago, muitas vezes. Eu tentei desistir dessa missão muitas vezes, assim. Inclusive ano passado eu tentei mais uma vez. E falei, Deus, tá muito difícil a gente lutar por um propósito com toda a nossa força, sabe? Contra o mundo e contra todos os desafios, contra a corrupção, contra a ânsia do poder das pessoas. É tudo muito, muito intenso. Mas todas as vezes que eu oro e coloco isso diante de Deus e falo, é isso? E oro, falo, eu quero desistir, eu tô cansada, eu quero desistir. Deus fala, não, você não vai desistir. Minha graça te basta. É isso. Você vai continuar sofrendo, sim. Você vai continuar com esses desafios, sim. Eu não vou tirar eles de você. Exatamente esse texto que você leu, exatamente. O momento que eu estou neste momento, é esse momento. A minha graça te basta, minha filha, lutar por uma educação livre de ideologia, uma educação cristã de verdade, colocar professores... Valores. Sim, com valores, colocar professores em sala crentes, que são livres para professarem a fé deles, que podem orar, que podem exaltar o nome do Senhor no dia a dia. Isso tem um preço a ser pago, né? Tem um preço a ser pago. Posso só fazer não tá Claro, aqui no script, como claro. sempre? Você comentou, né, sobre a questão, né, dos valores e tudo mais de professores crentes, né? Você tem dificuldade quanto à questão, vamos dizer assim, o Estado laico, na questão da visão ali para as crianças de um colégio particular cristão,
alguma influência do governo, alguma coisa assim, para desmerecer aquilo que você tem feito em relação a ser cristão, o colégio? Olha, Ou isso não ainda influencia? por hora, e eu espero que continue, a Constituição nos assegura esse direito de termos uma escola confessional, né? Então, por hora, nosso país ainda existe essa liberdade. Na prática, É complicado, porque você vai ter crianças. na prática a gente tem desafios. Na prática a gente tem desafios porque o sistema já está assim, né? Os professores são formados cheios de ideologia. Eles passam todo o caminho deles, desde a escola básica até a graduação, ele é formado por um viés anti-Deus. Então, quando a gente contrata alguém ou quando a gente vai montar esse time para educar essas crianças, mesmo se esse professor for cristão, ele provavelmente tem um viés já latente ideológico dentro dele, porque ele foi formatado durante muitos anos. Mas é possível, é desafiador, tanto em questões burocráticas, tá? Há uma dificuldade para isso acontecer. Na parte prática de ter essa equipe também é muito difícil. É muito desafiador todas as frentes, Sim. né? Elas cooperam para que isso não aconteça. Então, quando a gente vai protocolar nossos documentos, é tudo Mais complicado. tudo mais difícil, é tudo mais complicado. Tem uma demanda espiritual que ela não pode ser retirada dos nossos olhos, Sim, isso né? é verdade. É um negócio, né? É um CNPJ, mas é uma missão. É uma missão, É uma isso. missão. É uma missão. E sendo uma missão, a gente sabe que tem um inimigo que tá Exato. pelejando contra, né? Exatamente. Mas na hora que você vê as criancinhas tudo lá, orando, sendo bênção, Sim, eu acredito que isso aí já vale Sem qualquer dúvida, sem sofrimento, né? sem dúvida. E eu tenho, nesses anos, Deus é muito bondoso, assim, porque todas as vezes que eu pensei em desistir, sabe, Tiago? Todas as vezes. Deus levantava exatamente uma delas, um dos pequenos, assim, para ser boca de Deus e falar comigo, quase que audivelmente, Sim. assim, e dizer para mim, não desiste, não para. Teve uma vez que eu tava triste, um dia eu tava muito triste, por não conseguir meus filhos biológicos, e essa foi uma luta durante alguns anos. E naquele dia em especial eu tinha tido uma notícia muito triste, né? E eu tava assim, numa tristeza, quietinha, mas tava lá no pátio com as crianças brincando à minha volta. De repente, do nada, vem uma criança linda, me abraça, segura as minhas pernas, porque ela não tinha nem tamanho pra me abraçar. Ela segura as minhas pernas, aí eu abaixo e falo, fala, meu amor. Ela fala, tia Luana, não fica triste. Aí eu falo, por que, meu anjo? Ela falou assim, você não precisa desse jeito, você não precisa de outra criança, você já tem todos nós. Eu saí, fui pra minha sala, chorei horrores e falei, Deus. Então, assim, todas as vezes que eu tenho desafios, Deus usa os pequenos mesmo pra me consolar, pra falar, Luana, não desiste, né? E quando eu tenho alguns que já são grandes e que estão perto e que eu olho e falo assim, eu tenho parte disso aqui. Eu caminhei um pouquinho, eu tive junto com essa família, eu vi essa criança crescendo. Isso é muito forte, porque a gente não pode tirar dos nossos olhos a influência da escola. Essa criança vai ficar quase 17 anos dentro de uma escola. E os pais, eu queria muito que eles acordassem para isso. A influência da escola, ela às vezes maior do que a própria influência da família. Porque a criança entra numa creche e ela vai ficar até o ensino médio com 16, 17 anos saindo da escola. É muito tempo, é muita influência. Então, se nesse momento da vida ela tem uma escola que vai apontar para Deus, que vai abrir a Bíblia, que vai aconselhar, que vai falar, ei, isso aqui é pecado, ó, cuidado, sabe? É totalmente diferente, é muito diferente. E eu colho, Deus me dá esse privilégio, por isso que é algo que eu amo cuidar das crianças, porque os adultos dão muito trabalho, e a gente fala, e eles às vezes não escutam. As crianças não. As crianças a gente fala, eles podem até torcer um pouquinho o nariz, mas eles escutam,
eles respondem aos ensinamentos e de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz do que os adultos. Então, eu gosto mais de tratar com eles. Perfeito. Lu, você já respondeu várias coisas que a gente já tinha aqui no caminho, excelente. É melhor quando as coisas se desenvolvem naturalmente. Mas para quem está nos assistindo, Lu, explica como que a gente pode definir um modelo de educação cristã clássica como é o Colégio Atos. Antes de falar um pouco da educação clássica, eu vou explicar um pouco como ela surgiu. Hoje, os métodos educacionais, eles, em grande parte, eles pervertem os ensinamentos cristãos. Então, assim, as coisas não acontecem do nada, né? Não é do nada. Existe toda uma linha que ela vai juntando todas as ideias. Então, a educação não está do jeito que está hoje por conta de algo do além. Não, existe um método, existem ideias que estão sendo tratadas há muitos e muitos anos para que a educação e o nosso cenário social esteja como está hoje. Então, o método educacional diz muito sobre qual a linha que a escola está seguindo. E quando eu comecei, a escola era uma escola de educação por princípios. E eu amava e eu aplicava todas as ideias e tem um método, tem um formato. A gente tem a ESEP, que é a entidade que ensina sobre isso, que tem cursos sobre isso. Em determinado momento eu conheci a educação clássica. E no meu entendimento, na época, uma juntava na outra. Uma ideia, ela agregava na outra. Ela não minimizava em nada, pelo contrário, as duas juntas faziam uma mistura perfeita no meu entendimento. E eu fui muito pioneira nesse aspecto, porque não tinham escolas que faziam educação clássica no Brasil. Mas eu não faço muito merchan em relação a isso, porque pouco importa, não é mesmo? Quem é o primeiro, o segundo na linha do tempo do Brasil, de retomar algo perdido, pouco importa essa ideia. E eu fico bem irritada quando algum se levanta e fala: eu sou, poxa vida, o que a gente é no meio de um oceano? O que são as escolas confessionais hoje? Nada. Comparado com tudo que a gente tem de educação, a gente não é nada ainda. A gente tem muito para avançar. Então, a educação clássica ela é um método que ele trabalha os pilares do trivium e do quadrivium. No caso, eu vou falar sobre o trivium, porque o trivium são os 3 primeiros pilares, né? Então, é a gramática, a lógica e a retórica. 3 pontos de base da linguagem, né? A gramática é linguagem, a lógica é linguagem e a retórica é linguagem. E quanto mais eu estudava sobre isso, mais doida eu ficava. Eu falei, meu Deus, eu preciso colocar isso dentro da escola, eu preciso ensinar sobre isso. Porque ele entendia, na época, os gregos, que não vêm de uma origem cristã, né? Os gregos, eles tinham uma ideia de que quanto mais conhecimento o homem tivesse, mais virtuoso ele seria. Ó, que loucura, né? Hoje a gente procura conhecimento para quê? Pelo dinheiro, pelo poder? Não, naquela época... utilitarista, né? Pois é. Naquela época, não. Ele entendia que existiam 2 tipos de homem. O homem livre e o homem escravo. O homem escravo era o homem que não tinha conhecimento. E o homem livre era o homem que tinha conhecimento. Então, era essa a ideia deles. Então, partindo disso, você imagina a linha densa, a linha... Conhecimento era liberdade. Sim, e isso era... E quanto mais eu lia, e ainda sou apaixonada por isso, ainda leio bastante sobre o tema, porque eu gosto muito. Eu me debrucei muito com os católicos, inclusive, não tinham protestantes falando disso na época no Brasil. Tinha meia dúzia de livro falando disso, traduzido. A maior parte toda de livros em outros idiomas. E eu fui lendo e fui me apaixonando pela ideia. Mas colocar isso em prática é muito desafiador, porque ninguém falava disso. Ninguém sabia o que era isso. Aí eu tenho que não só aprender, mas eu tenho que ensinar os meus professores para que eles possam ensinar as crianças. Olha que loucura. Mas a gente conseguiu. Meu marido me ajudou muito. Eu falei para ele, você vai dar aula de lógica aristotélica.
Você vai ensinar as crianças a extraírem a verdade das premissas e você vai colocar isso na prática na sala de aula. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá doido? Eu falei, não tô. Eu falei, você tem condições de fazer isso, eu não tenho condições de cuidar de outras coisas e ainda aprender lógica. Eu falei, você vai aprender mais rápido que eu. E foi isso que a gente fez, ele foi aprender lógica, ele desenvolveu todo um método para poder ensinar as crianças pequenas as bases argumentativas e tudo mais, porque se há 200 anos atrás fazia sentido as crianças aprenderem a pensar, que é isso, né? Eu conheço bem o meu idioma, logo eu consigo fazer boas análises lógicas das frases e extrair delas a verdade, e depois eu expresso isso através da retórica. É esse o caminho. Perfeito. Da educação clássica. Se há 200 anos atrás fazia sentido, hoje, então, que tudo é relativizado? Sim, Não tem verdade. tem. Então, ensinar eles na frase, entende? Aqui, ó, tem uma frase. Vamos ler e vamos entender a frase. Ensinar o caminho, né? Sim. Então, por isso que a educação clássica ela é tão demais e brilhante. É excelente, Luí. Dá pra... Só fazer um parênteses, né? Eu sempre fui apaixonado por educação clássica. E quando eu mudei para Vinhedo, e eu vi um colégio cristão clássico em Vinhedo, eu falei, cara, não é possível, é Deus purinho. E é muito bonito isso, porque igual você falou, né? O ensino hoje, ele não tem Deus. Eles não querem Deus, eles querem, né, tudo o que não é Deus. E resgatar isso aí, esses princípios, esses valores, essa educação, eu acho que tem que ser um carro-chefe do país hoje. E parabéns por isso. Com certeza. Lu, a gente tinha uma pergunta aqui para te fazer, para a gente diferenciar o ensino curricular tradicional de um ensino cristão, que acredito que a gente possa classificar baseado em princípios, né, que foi como você encontrou a escola lá no início, e um ensino cristão clássico, que é a realidade do Atos hoje, né? Mas acredito que você já fez uma excelente definição para a gente fazer essa diferenciação, mas se você pudesse resumir, né, quais seriam essas diferenças, para que fique claro para todos. Vamos lá. O ensino hoje, ele é um ensino anti-Deus, totalmente, né? Ele relativiza a verdade, não existe verdade, não existe o certo mais. O professor não é autoridade, logo ninguém é autoridade. Então, entende assim, olha como isso é profundo. O professor não é autoridade. O pai e a mãe também não são autoridades. O governo e todas as entidades também não existem, não valem muita coisa. A minha pátria também pouco importa. Então, essa criança, ela vai sendo construída a não ter profundidade com nada. Ela é uma folha sem raízes profundas. Tábula rasa. Exatamente. Então, ela não aprende isso. E o ensino, ele caminha para esse formato de ser humano. Um ser humano que aceita tudo, um ser humano que não tem raízes, um ser humano... Que não sabe pensar. Que não pensa, que não tem valores alicerçados. Aí você fala assim, Luana, mas tem tanta escola? Tem. Eles trabalham muitos conteúdos. Tem escolas com muito renome que vão trabalhar para que você consiga atingir boas notas e passar em vestibulares. Verdade. Eles atingem esses objetivos. Mas eu costumo ilustrar que é um pássaro com uma asa só. A finalidade... Ele vai voar manco, assim, né? Ele vai ter dificuldade. E quando eu vou apresentar o método e explicar isso para os pais, eu sempre costumo usar um exemplo. Eu falo, na nossa vida adulta, a gente não tem dificuldade com as pessoas porque elas não conseguem executar a função. Né? Eu explico, olha, você vai plugar esse microfone assim e tal. Você não tem uma dificuldade da pessoa cognitiva, né? Na média das pessoas, para que ela consiga executar a tarefa. As dificuldades das pessoas, elas são de ordem emocional, espiritual,
caráter. Outras dificuldades, elas são as que atrapalham. Porque aprender algo, aprender um ofício não é uma dificuldade. Um pouquinho de esforço ele vai aprender. Mas a maior dificuldade está na outra asa do passarinho. Se esse passarinho não tem valores profundos, Caráter, né? se ele não tem caráter, se ele não tem autocontrole, se ele não tem... Argumento. Acabou. Ele não vai avançar. Ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade em construir a família dele, ele vai ter dificuldade em construir relacionamento, ele vai ter dificuldade em se manter num trabalho, ele vai ter dificuldade em tudo. E aí a gente vai lá e procura uma escola porque meu filho precisa passar no vestibular. Hã? É muito A superficial. finalidade acabou sendo o vestibular e a profissão. Mas os valores se perderam. A educação virou mercadoria. Esse seria o normal, né? Vamos Sim, dizer né? assim. E o cristão para o cristão clássico? O que você veria nessa diferença entre... você acha que o colégio cristão hoje, muitos deles, você acha que tem ido uma mesma pauta normal e o clássico ele já puxa alguma coisa diferente? Olha, eu acho que um colégio cristão, que é cristão de verdade, Ele é clássico. ele acaba sendo clássico. Tá junto. Um Sim. colégio que busca a palavra de Deus, ele é clássico. Essa era... Ele pode não saber que é, mas ele é. Entendi. Ele é, porque... Mas isso é um grande desafio, porque é muito difícil manter um negócio... E eu sempre falei pro meu marido, sempre disse isso pra ele. Eu orei anos pra ele vir trabalhar comigo, porque ele não queria. Ele resistiu um tempo antes de vir trabalhar comigo na escola e me ajudar. E eu falava pra ele, Dani, você não faz ideia do peso de glória da escola. Porque na igreja as pessoas vêm 2 vezes no culto, na semana, né? A gente às vezes não sabe dos desafios todos, não é todo mundo que vem, que abre o coração e que conta. E as famílias às vezes demora um pouco para que a gente, né, descubra algumas situações. Na escola não. A criança traz todas as informações. Não tem esconderijo, tudo fica à mostra, tudo fica exposto às dificuldades da equipe, às dificuldades das famílias, às dificuldades das crianças. Logo, o nosso trabalho, ele é intenso, ele é muito profundo. Então, uma escola verdadeiramente cristã, ela tem desafios homéricos. Só que também a gente tem frutos assim, né? Frutos e frutos e frutos e frutos. É muito trabalho, mas também a gente vê... Muita terra fértil. Muita terra Legal. fértil, muito. É interessante, Lu, o que você colocou sobre essa questão da secularização da educação básica, que a gente não tem, nós enquanto sociedade, a gente não tem tanto esse questionamento com relação às universidades, né, o ensino superior. Hoje em dia eu acho que tem mais pensamento crítico sobre as coisas, mas questiona-se muito, porque na universidade é tudo desconstrução, você não aprende direito, você não aprende pontos de vista distintos e tal. Mas quando fala-se de educação básica, é muito recente esses questionamentos no Brasil, que eu tenho percebido. Porque eu cresci estudando num colégio particular, tradicional, assim, zero ensino de valores, uma coisa ou outra, né? Senso de comunidade, aquelas coisas bem mornas, assim, né? Mas, eu fui afortunada de ter uma família muito bem estruturada, e não é a realidade de todas as pessoas, Sim. né? Então, não é para todas as pessoas que você consegue equilibrar uma educação que não te traga isso desde a base, né? Então, é muito recente esse questionamento, eu acho muito pertinente, né? Os questionamentos têm vindo junto agora com os debates sobre ensino domiciliar, sobre o homeschooling, né? Sim. Sim. E eu acredito que isso vai trazer mudanças no nosso cenário nacional, espero, né, do Brasil. Como que você enxerga essas mudanças, Lu? Esse envolvimento, um pouco, um engajamento... Louvado seja a tecnologia, a Exato, internet, né? Tecnologia. Porque as pessoas estão lendo mais, a situação está sendo mais exposta. E as famílias estão prestando mais atenção e estão sendo, né, os olhos estão sendo abertos em relação a tudo isso. Sem a internet, a gente teria mais dificuldade, como nós tínhamos, porque isso não é uma coisa de agora, né? A minha filha mais velha tem 27 anos. Eu falo assim, nossa, Luana, minha filha mais velha tem 27 anos. E os desafios que eu me deparei estão lá atrás. E nesses últimos anos isso só cresceu, isso só avançou.
Então, é muito pesado tudo isso. Eu fico muito feliz que esse tema, ele tá crescendo. Sim. Eu faço questão, todo pai que eu atendo, eu falo, mesmo que você não ficar aqui comigo, na minha escola, tá tudo bem. Mas eu faço questão de semear no coração dele, que ele abra os olhos. Que ele se importe. Presta atenção, a sua escola, o que você viveu, não existe mais. Não existe, né? Não, tá muito diferente, tá tudo muito mais agressivo. E a gente precisa, como cristãos que somos, levantar essa bandeira. Sempre, sempre que for possível. Não precisamos só, principalmente os que já têm os seus filhos. Se ele tem que lutar. O que está em volta do meu filho? O que está em volta dele? O que ela está vendo? O que ela está ouvindo? Quem são as pessoas que estão perto dela? Tudo isso vai fazer parte da construção de quem ela é. Perfeito. É interessante que, igual você citou a questão do homeschooling, né? O próprio homeschooling, ele pega essa questão clássica, né? A base do homeschooling é o clássico. Mas a gente sabe que no Brasil, principalmente, pais e mães precisam trabalhar. Não adianta, não tem como, né? Senão acaba, a maioria, né? A boa parte não sobrevive. E é interessante que os pais, hoje, com o crescimento do colégio cristão clássico, os pais têm uma alternativa para conseguir colocar os seus filhos em colégios cristãos clássicos, né? Para estar moldando esse tipo de conhecimento, esse tipo de caráter. Sim. Nós temos bastante escolas, assim, bastante. Nós temos algumas escolas cristãs espalhadas que são resistentes ao sistema, né? Que resistem a tudo isso e lutam bravamente. E os pais precisam, quando eles vão escolher a cidade que eles vão morar, Sim. quando eles vão escolher... E nós temos essas escolhas, né? Eu posso me sacrificar e viajar para ir trabalhar... e colocar meu filho numa cidade que tem uma escola confessional, que tem uma escola Sim. cristã. E eu vejo tem muita diferença da gente proteger os nossos filhos e só deixar. Tem muita diferença. E quem adota um homeschooling não é legalizado ainda no nosso país, nós temos muita coisa ainda para ser desenrolada em relação a isso. Mas independente do método que a família adote, sabe? De como educar, ela precisa ter essa situação latente diante dos olhos dela. Ela precisa entender o cenário. Ela precisa ter isso diante dos olhos. E infelizmente, a maior parte dos pais, alguns estão acordando, sim, mas ainda é muito pouco. Sim, comparado Muito. ao estrago que aconteceu. Sim. É muito pouco o número de pais que se atentam verdadeiramente, que entendem o cenário. São poucos que entendem o cenário. E é muito triste porque o cenário... E eles vão se deparar com o problema quando os filhos estiverem maiores, crescidinhos. Aí eles vão sofrer, assim. Eles vão sentir as consequências Sim, com de certeza. tudo isso. Mas, Lu, na sua visão, o que é fundamental que uma criança ou um adolescente aprenda na escola? Os conhecimentos, eventualmente técnicas, valores, o que você considera central para que... Pergunta difícil. Difícil essa pergunta. O modelo de educação brasileira, ele é horrível. Nosso currículo é péssimo. Eu mudaria tudo, eu mudaria o currículo, eu remexeria num monte de coisa, mas eu sou obrigada e eu tenho que respeitar a legislação quanto escola. Se eu ensinasse meus filhos em casa, eu seguiria um currículo totalmente diferente do que eu pratico dentro da escola. Porque na escola eu tenho que obedecer à legislação. E obedeço à legislação, ok? Eu obedeço. Contrariada, mas eu obedeço. Mas o ensino, ele precisa preparar para o futuro. Ele precisa preparar para a vida adulta. Ele precisa ter diante dos olhos que essa criança vai crescer. O que ele precisa quando ele chegar na vida adulta? O que ele vai encontrar na vida adulta que ele precisa? E a educação clássica tem uma escritora, que é a escritora que uma das grandes influenciadoras na ressurreição, né, no ressurgimento da educação clássica. Que ela escreve um artigo
as ferramentas perdidas da educação. Então, nós, quanto educadores, nós precisamos dar ferramentas para que eles usem as ferramentas. Isso é educação. Eu não posso simplesmente trazer aqui, condicionar o meu aluno a ser um bom, responder bem as questões. Não, ele tem que pensar na questão, ele tem que entender o que ele está lendo. Só responder questão e só ser programado para responder uma prova não forma um ser humano pensante. Então, a forma como o método é construído, como o currículo é desenhado, como as coisas são construídas na educação brasileira, ela forma alguém que reproduz. Ela não forma um ser pensante, por conta da forma de ensino. Você fala, Luana, mas eles são inteligentes, eles argumentam sem base. Eles falam, e a gente não precisa ir longe. Olha qualquer documentáriozinho de internet aí, quando você pergunta para um adolescente na rua. Ele está defendendo uma pauta ideológica, que ele não sabe nem defender o que ele está falando. É uma loucura, é desesperador. Eu até vejo pouco, porque me irrita profundamente. É verdade. Eu nem assisto muita coisa. Sim. Então, o ensino, ele precisa preparar para o futuro. E como que ele prepara para o futuro? Ele precisa ter raízes fortes, de valores profundas. Ele precisa saber quem ele é, a quem ele pertence, para que ele foi feito, por que ele está aqui. Pensa, essas perguntas já são tão grandiosas. Sim. Quem eu sou, a quem eu pertenço, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de existência. E logo, quanto mais eu conheço do meu Criador, porque eu o adoro, porque ele é maravilhoso, porque ele é grandioso, porque todas as ciências são dele. Ele criou a linguagem, ele criou toda a vegetação, todos os animais. Ele criou as leis matemáticas, as leis da química, da física, tudo ele criou. E aí a gente tira ele da sala de aula. Ele é o criador de todas as disciplinas e a escola tira ele da sala. Então, quando a gente coloca Deus no centro, Deus no meio da sala de aula, ele é o criador. Então, se eu conheço as disciplinas, eu estou conhecendo o meu Deus. Ó a diferença. É totalmente diferente. Eu conheço a linguagem porque meu Deus criou as línguas, meu Deus criou os idiomas. A gente pode falar que a base de tudo, então, é a glorificação a Deus, de todo o conhecimento, né? Sem dúvida, quanto mais a gente conhece da criação dele, mais a gente conhece ele. Então a gente muda a ênfase, a gente muda o objetivo, a gente muda o propósito do ensino. Eu não estou aprendendo com um fim em passar num vestibular. Eu não estou aprendendo isso aqui para passar numa prova. Eu tenho que colocar no coração do meu aluno que ele está aprendendo por um propósito muito maior. Isso muda tudo. Tudo. E assim, jura, Deus criou a gente, colocou a gente para ficar numa sala de aula, para passar numa prova? É para isso que eu tô aqui? É para isso que eu tô aprendendo? Com esse objetivo? É um método excepcional, né? Exatamente. Método excepcional, puxa vida. Eu tô bagunçando as perguntas de vocês. Não um pouco, Lu. A gente Na verdade, elas estão se respondendo sozinhas. Mas, Lu, com base em tudo isso que a gente tem discutido, qual que é a sua impressão das crianças hoje no ambiente escolar? Os desafios e as fortalezas também que apresentam essas gerações mais novas, como que elas chegam antes de passar por uma educação com princípios? Olha, de verdade, eu reflito muito nessa sua pergunta, né? Qual o cenário das crianças hoje, como elas estarão daqui 5 anos, como elas estarão daqui 10 anos, o que eu preciso, quanto educadora, imaginar e planejar esses cenários. E as crianças, depois da pandemia, ainda mais, tá? O cenário, ele vem ladeira abaixo. Eu olho assim e é muito, muito, muito triste. Mas não as crianças, as famílias. Sim. Não são as crianças. As crianças, elas estão no meio da família. Logo, o problema não são elas. Sim. O problema é o meio que elas estão. Então, a tela tem sido a babá das crianças, tem sido a educadora das crianças, tem sido a nutrição das crianças. A gente vai esperar o quê das próximas gerações? Né? As famílias que lutam para não colocar o celular
para as crianças tão cedo, elas vão ter filhos diferentes. A tela, ela é um câncer na criação das Com crianças. certeza. Então, as crianças têm chegado mais agitadas, menos atentas para aprender. E para os educadores tem sido um desafio gigante. Um trabalho duplo, né? É com as crianças e principalmente com os pais, né? Eles dão muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Como eu disse, eu amo as crianças. Eu ficaria com 1000 delas, sem medo nenhum. Mas os adultos dão muito mais trabalho, porque é fácil e eles vão pelo caminho mais fácil às vezes. E eles não... Como eu já sou vó, eu consigo ver um cenário já completo. Eu já caminhei, eu já vi, eu já presenciei algumas coisas. E então, quando eu vejo alguns erros, meu coração fica tão triste, porque eu sei o que ele vai colher. Eu sei o que vai acontecer daqui um tempo. Então, e a idade vai chegando, a gente vai perdendo o filtro, né? Vocês têm pais, né? Vocês sabem como é isso. Então, a gente vai perdendo um pouco o filtro e a gente fala, né? E eu acho isso libertador, falar o que a gente pensa, não ter medo de falar a verdade. E então eu falo para os pais que se chegam perto de mim, eu não tenho muito medo mais de dizer, sabe? Eu digo isso. Eu digo para eles tomarem cuidado. Eu lutei. Ah, Luana, você não deu tela para os seus filhos? Não, eu dei. Mas quando eles estavam maiores. Sim. É bem diferente. Então, eu permiti que eles acessassem algumas coisas um pouco maiores. Pequenininhos, até porque não tinha também, né? Era uma outra geração, era um outro tempo. Hoje é muito mais desafiador. Muito mais. E né? mudou muito rápido também, né? Sim. E tá mudando ainda, né? Sim. Continua. Então eu entendo que nos anos iniciais a gente precisa blindar. Depois não, depois a gente tem que permitir que eles tenham acesso. Direcionar. Sim, mas nos anos iniciais eu acho que a tela e as famílias elas não estão se preparando, sabe? Elas não estão tendo o cuidado necessário na educação, infelizmente. Ocupando o lugar onde são insubstituíveis, né? Sim. Ô Lu, a gente sabe que o ensino, principalmente o ensino público, né, se perdeu já há muito tempo. Você acha que o ensino clássico ele seria um resgate para aquilo que se perdeu? Sem dúvida. É a resposta, é a salvação. Eu falo sem medo de ser feliz isso, porque é o que eu acredito piamente. É o que eu colho com meu filho. Eu vejo nitidamente a diferença do meu filho com a minha filha, que não teve isso. Eu lutei para desconstruir, mas com o Vitor eu não precisei falar de alguns valores ou ficar martelando e ter que corrigir, porque a escola me ajudou, a escola reforçou, as professoras ensinaram aquilo que eu ensinava em casa, eu não tive que lutar contra nada. Não teve um retrabalho. Não, a gente trabalhou em conjunto. Então, a educação cristã clássica ou uma escola verdadeiramente confessional, ela é a resposta a tudo isso. Uma família, ela deve lutar ou para proteger e por isso, por uma educação cristã a todo custe o que custar, doa quem doer. Por isso, porque hoje o sistema, independente da estrutura, quando eu atendo um pai, eu digo para ele, eu falo, a minha escola, ela pode não ter a melhor estrutura física que uma escola com um nome, ou com uma escola centenária, ou com uma escola X ou A tenha, mas a gente não forma as pessoas com paredes bonitas, a gente forma pessoas com valores profundos e eternos. E isso faz sentido, né? Então, eu entendo que a escola é a resposta, é a única resposta para essa geração dessas crianças, é uma escola cristã clássica ou uma escola confessional verdadeiramente. Porque também tem as que não são. Acabam sendo clássicas no final das contas. Sim. Mas, Lu, quando a escola, ela não supre tudo o que desejaríamos, né? O que muitos pais podem desejar para o ensino formal dos filhos, o que esses pais podem fazer em casa para apoiar o desenvolvimento dos filhos? O que eu fiz com a minha filha. Minha filha não teve uma escola, né? Eu não pude fornecer ou proporcionar isso para minha filha mais velha.
eu estive bem próxima dela, eu acompanhei de perto tudo que acontecia, eu me inteirava de todos os assuntos, eu perguntava como que tinha sido a aula, o que ela tinha ouvido, e desconstruía no que eu era capaz de desconstruir, eu fazia isso. E se o pai, às vezes, não tem uma opção, ele não pode colocar o filho numa escola cristã, ele precisa trabalhar, a esposa também, e não há essa possibilidade de proteger o filho em relação à escola, ele precisa estar muito atento, muito atento. Ele precisa ouvir, ele precisa estar dentro da escola, ele precisa questionar a professora quando a professora falar uma besteira, ele precisa ir lá e sem medo, ai, vão perseguir meu filho. Se perseguir, você vai lá e briga com a professora e fala pra ela que ela tá errada. É teu filho, Sim. não é o especialista. E hoje a gente tem o problema dos especialistas. O pai é a autoridade máxima. Máxima! Deus deu pra ele a autoridade máxima. Aí ele acha que a pedagoga tem mais voz. Ou a pediatra tem mais voz, a médica, Psicólogo. a psicóloga, a nutricionista, porque a doutora XYZ. Não! A autoridade máxima é o pai e a mãe. Eles mandam, eles são a autoridade sobre essa criança. E Deus falar no coração deles através da escritura que é assim, vai ser assim. E eu não desautorizo, sabe? Quando outro dia alguém falou assim, nossa, mas você não acha que o pai X tem uma prática um pouco? Eu falo, não, ele escolheu que a regra vai ser essa, a regra vai ser essa. Eu saí uma vez com a Naná, por exemplo, a Naná, a filha do Thiago. Minha filhinha. E eu disse assim, ela falou assim, tia, meu pai disse que eu não posso. Tinha uma brincadeira, ela falou assim, meu pai disse não pra essa brincadeira. Porque eu falei, você não brincou daquilo. Aí ela falou assim, não, eu não brinquei, mas meu pai não gosta. Meu pai disse não. Eu falei, você tem certeza? Você quer que eu tente falar com ele pra autorizar? Ela falou assim, não precisa, tia Luana. Meu pai não gosta que brinque daquilo. Pronto, bem resolvido. E aí, eu meio indignada, assim, indignada não, eu falei, será que ela tá falando a verdade, né? Deixa eu perguntar. Mas aí ninguém me respondeu na hora. E ficou por isso mesmo, ela seguiu e não fez. E depois eu descobri que, de fato, o Thiago tinha dito pra ela que aquela brincadeira era não. E eu não tenho autorização pra desautorizar um pai. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, ninguém pode fazer isso, ninguém desautoriza uma ordem de um pai, de uma mãe, ninguém tem esse direito. Então, eu sou suspeita, porque quando os pais conversam comigo e eu falo da escola, eles ficam assim, ó, eu percebo que os olhinhos brilham, assim, porque todo pai quer ouvir isso, né? Sim. Todo pai quer ser respeitado, todo pai quer que a ordem que ele dá pro filho seja seguida. E aí quando ele vai na escola e alguém fala assim, não, a sua ordem tá na frente da minha. A sua decisão tá na frente da minha decisão. E é assim que deveria ser, não é o Estado que determina. Sim. Mas é o pai e a mãe que tem que determinar. Isso é percebido muitas vezes como algo pequeno, né? Uma delegação de autoridade para a escola, para profissionais, mas isso vai crescendo, né? Toda delegação de responsabilidade, de poder, isso se agiganta, né? Até tem propostas de leis no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, se eu não me engano, de que se um pai não apoia determinadas decisões do filho com relação à sua autoidentificação, os pais podem vir a perder a guarda dos filhos menores de idade. Então, assim, tudo isso é fruto de um processo, né? A gente falou sobre sistema, pensando até que o sistema seja só o sistema educacional. É algo muito maior, né? Sem querer soar revolucionária, mas isso é um estado do desenvolvimento do capitalismo em que, de fato, houve uma grande profissionalização de tudo. Uma série de coisas que a história da humanidade todo mundo fazia por si mesmo, né? Foi profissionalizado e terceirizado. E virou um processo natural, entendido como natural. Sim. E isso chegou no seio das famílias, né? Sim. E estamos aqui tentando retomar aquilo que Deus nos comanda a retomar. Exato. Né? E isso tá tão latente, isso é tão forte, Patrícia, que compete a nós alertarmos os pais. Porque os pais vão nessa onda, vão nesse fluxo. Só vão, assim. Sim. Né? Passividade, né? Sim. E aí ele não assume, ele não reconhece que aquilo é dele, a responsabilidade é dele, esse filho é dele. E a Bíblia chama os filhos de herança.
É herança, é nossa herança. A gente olha para trás e quando a gente fica mais velha, assim, a gente olha e fala: olha, meu filho, meu neto, é parte minha isso, sabe? É muito forte isso. É muito grandioso. Nada substitui isso. Nada substitui o nosso vínculo familiar, a nossa herança familiar. Então, o que a gente faz com eles? O que a gente faz com a nossa herança? A gente só deixa? Então, mas é necessário esse despertar. Estamos melhores, estamos numa situação melhor do que ontem, Sim. mas ainda estamos muito Claro. aquém do que é Claro. necessário. Sem dúvida nenhuma. Lu, caminhando agora para o encerramento da nossa conversa, infelizmente, já recebemos aqui os alertas de tempo. Para a gente caminhar aqui para o fim, Lu, você recomenda livros? Como que os pais podem começar a estudar sobre esse assunto, se informar, algumas fontes que ajudaram você, que talvez possam ajudar os pais que estiverem nos assistindo? Olha, nós temos, primeiro, os pais cuidarem de toda a literatura infanto-juvenil que eles expõem às crianças, sabe? Nós temos muitos livros de editoras cristãs excelentes. Se atente à editora, normalmente a editora ela traz ali um viés, né? Uhum. Então veja qual é a editora que está por trás. Tem livros que não são de editoras cristãs que são bons, mas você vai ter que ler. Tem que ler. Sim. Abre o livro e lê o livro. Eu gosto muito dos clássicos infanto-juvenis, os clássicos, os verdadeiros clássicos, ok? Os verdadeiros clássicos, porque os clássicos, eles ensinam eles deixam claro o bem e o mal, né? Olha Pinóquio, tá lá, o bem e o mal tá ali, mas ele mentiu. Sim, mas as crianças não mentem, as crianças não fazem coisas erradas, as crianças não passam por caminhos difíceis. Então, eu aconselho os pais lerem os clássicos, mas olhar bem qual é o clássico, tentar mais voltado para o mais original possível e se atentar nas editoras e buscar editoras cristãs, editoras com esse viés e os livros, os filmes e os desenhos. Eu não estou tão antenada assim, não tenho crianças pequenas em casa e nas escolas não tem. Eu não uso muito, né, os recursos digitais com as crianças pequenas. Mas se atentem com os desenhos, tá muito pesado tudo isso, tá muito forte. A gente tem que olhar com um olhar mesmo investigativo, sabe? Olhar e falar, deixa eu olhar isso aqui, que roupa é essa, que é isso, com tudo que está em volta deles. Nós temos dentro das editoras, dentro da indústria do cinema, em todos os cantos possíveis e imagináveis, nós temos pessoas famintas para distorcer aquilo que nós cremos. Nós não podemos esquecer que nós estamos na Babilônia. Nós estamos no meio dos babilônicos. Nós estamos aqui, é verdade, tudo à nossa volta. Tudo. Então, o que é a comida que a gente come? Né? O que é? O que os nossos filhos estão comendo? O que eles estão bebendo? O que a gente está dando para eles? A gente precisa desse olhar. Ai, Luana, como você é radical. É o que eu acredito. Tem que ser. Eu acredito desse jeito. Eu acredito que... E hoje eu olho, assim, os meus filhos já maiores e eu fico tão feliz, sabe? Porque o meu senso radical, que pode ser para alguns, funcionou. Eu colho o fruto com os meus filhos disso. Ah, foi sempre flores? Não, eu tive muitos desafios na criação dos dois, em áreas diferentes. Foi muito desafiador. Eu digo que eles valeram por 10, porque eles me deram muito, muito, muito trabalho. Mas eu sei que quando a gente tem esse cuidado, sabe, intenso, Deus nos recompensa por isso. Não é a obrigação dele nos recompensar, mas a gente colhe os frutos disso. Com certeza, Lu. Mais alguma coisinha que você queira Não, perguntar? pode. Maravilha. Então, para o encerramento de verdade agora, Lu, você tem uma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu separei um versículo que resume bastante tudo isso. Romanos 12:2.
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo tá aí. E ele é bem encantador às vezes, né? Bem colorido. E a gente não pode imitar ele. A gente tem que lutar para agradar o Senhor. E as crianças não têm como aprender se a gente não ensinar, se a gente não orientar, se a gente não mostrar o caminho. Então, tem que partir de nós, pais, adultos. E mesmo quando a gente não tem filho, sabe, Patrícia? Quando a gente está perto de uma criança, a gente não pode ser pedra de tropeço para eles. A gente não pode incentivá-los a fazer coisas erradas. A gente tem que lutar para que a gente ensine a vontade de Deus e não se molde conforme o mundo. Então, esse texto resume bem aquilo que eu falei até agora. E eu luto, e todas as vezes, por isso que todas as vezes que eu quero desistir, ou quando o caminho fica mais difícil, eu olho o cenário e falo, a gente está em guerra. A gente está em guerra. O mundo quer destruir as nossas crianças, o mundo quer levar a mente e o coração deles, e a gente precisa levantar as nossas armas e lutar para defender os pequenos que são inocentes, que não tem como fazer isso sozinhos. Eles precisam dos adultos. É verdade. Perfeito. Essa é a minha palavra final. Excelente, Lu. Muito obrigada. Eu tenho mais umas 8 perguntinhas, tá? Pra não dar, né? Ficar para a próxima oportunidade, que era o que eu ia dizer. Espero Tudo que bem, não tem tenhamos problema. novas ocasiões. E aí você traz as Tá próximas certo, 8. Combinado. E virão mais 8 e mais 8, com certeza. Lu, muito obrigada mais uma vez. Que Deus continue a abençoar muito sua vida, seu ministério, seu trabalho. E que você continue proporcionando mudanças valiosas para a glória de Deus. Muito Amém. bom. Muito obrigada. Merecedor. E muito obrigada também a todos vocês que estão nos acompanhando. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal e não deixa de ver todos os nossos outros episódios. Esse é o nosso 17º episódio. E Boa de conta. vou te contar. Vai ficar cada vez mais difícil agora, inclusive. Não se esqueçam, inclusive, de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e de acompanhar também, ativando as notificações, toda a programação da Igreja Cristã Vinde. E venham nos visitar numa oportunidade, num culto de domingo ou durante a semana. Deus abençoe e até a próxima.